São 3 horas já. Pontualmente, né? 3 horas. Acho que a gente pode começar. Elisandra, tudo bem para vocês? Aline, Gustavo? Ok, podemos? Ok, tudo certo, Tá bom. podemos. Tá bom. Bom, gente, acho que agora de maneira mais oficial eu dou boas-vindas a todos, né? Uma boa tarde também. Nós aí da Consulcamp decidimos fazer essa live, obviamente em virtude dessa mudança trazida na legislação tributária, que começa, já está em vigor, obviamente, mas que tem seus impactos em termos de obrigações acessórias e procedimentos já nesse mês de junho, né? Então, obviamente que nós somos demandados pelos nossos clientes para poder esclarecer as dúvidas em relação a esse tipo de mudança e por que não, então, produzir um material que pudesse ser compartilhado não apenas com os clientes, mas também com aqueles que não são clientes nossos, mas que nós temos algum tipo de relação por esse meio, né, através de uma live, tá? Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Renato, né, eu sou um dos sócios do escritório. Nós também temos o prazer de receber com a gente a Elisandra, né? A Elisandra, acho que vai ser uma presença, acho não, é uma presença muito importante, porque ela vai dar um pouco assim sobre a lente da comercializadora, que é um desses elos da cadeia de Mercado Livre, né? Então, a presença da Elisandra vai ser bem bacana para também ouvir dela um pouco do que, como as comercializadoras estão se mexendo para poder se adequar à legislação, a essa mudança, tá? E também do lado da Consulcamp, além de vários colegas que estão nos acompanhando aí, que são auditores e consultores, tem a Aline e o Gustavo, que são dois dos nossos quase 100 auditores e consultores. Então, foram os dois que, junto com outros colegas, se debruçaram sobre essa mudança que nós estamos discutindo a partir de agora e que montaram esses materiais que daqui a pouquinho já vai estar falando mais uma questão técnica e prática. Então, a gente quer ser bem pragmático nessa 1 hora e meia, né, Elisandra, também, procurando falar como que era bem sucintamente, mas principalmente como que vai ser. E seus reflexos no tratamento fiscal, as obrigações acessórias, os campos, como colocar isso na nota fiscal. Então, a gente quer que esse encontro, que a gente pode chamar mais uma conversa, né, uma conversa porque o áudio, obviamente, vai estar aberto para o final do encontro vocês estarem fazendo suas dúvidas, trazendo e contribuindo também com isso. Então, a gente quer fazer uma conversa bem pragmática e gostosa, tá? Mas, basicamente, o que nós estamos falando, então, dessa mudança na legislação da energia elétrica com relação ao ICMS, não é tão recente, porque o pedido da Braceel, né, se deu em 2009, então a Associação Brasileira, que representa os comercializadores de energia elétrica, ingressou no STF em 2009, questionando a forma como, por exemplo, São Paulo e outros estados também fazem, como São Paulo operava com ICMS em relação ao mercado de mercado livre de energia. E como todos sabem, nós tínhamos então um ICMS que vinha cobrado ou que vinha destacado na nota fiscal do distribuidor. A comercializadora negociava isso, compra e venda de energia, cobrava essa energia vendida dos seus clientes ou para os seus clientes, mas depende ainda hoje, obviamente, da estrutura de distribuição da distribuidora. Então, nós recebíamos o ICMS destacado na nota fiscal da distribuidora e não na nota fiscal da comercializadora, né? Então, a mudança se dá, a ruptura se dá aí. Agora, nós temos uma comercializadora que continuará negociando e vendendo energia nesse mercado, uma distribuidora que tem que fazer seu papel de distribuir essa energia, né? Mas principalmente no consumidor final, que eu acho que é majoritariamente o grupo que nós temos aqui, que vai ter que, então, tratar isso dentro de casa, tá? Então, é esse contexto, né? Então, começou em 2009, em 2020,
Acho que o Renato travou. Gustavo, ali, acho que vocês podem continuar. O Renato travou, eu acredito. Eu só estava esperando, às vezes volta e conecta. Se vocês quiserem, eu posso dar um panorama nesse contexto que o Renato estava abordando. Claro. Sim. Continuando o tema, né, que o Renato pontuou, foi realmente uma solicitação da Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, devido a DVEC expor os valores praticados pelo mercado às distribuidoras, que internamente a maioria das distribuidoras tem um braço de comercialização. Não ficava justo a divulgação desses preços praticados pelas comercializadoras. E também tem um aspecto da parte da arrecadação. Acredita-se que com o destaque do ICMS partindo da nota do comercializador, a arrecadação provavelmente aumenta, né? Porque é mais fácil você fiscalizar em 400, 500 comercializadoras do que milhares de consumidores. Teve a IDI 4.281/SP, ela foi divulgada 18 de dezembro de 20, para ter já início em janeiro de 21, porém tinha um lapso temporal, né? Não poderia se divulgar e já ter início no mês subsequente. Então, teve aí 2 ou 3 prorrogações até que efetivamente entrasse em vigor no fato gerador do mês 4 para faturamento no mês 5 de 22. Então, nós, comercializadores, já estamos há 2 meses praticando esse destaque do ICMS nas notas fiscais aos consumidores de São Paulo. Obrigado, Elisandra. Eu acho que a gente pode dar sequência, caiu a internet, mas acho que agora vai estabilizar aqui. Na apresentação e na discussão, Aline e Gustavo, pode ser? Acho que o Gustavo começa falando um pouco do conteúdo. A Elisandra, obviamente, vai dar as contribuições importantes aí pelo lado da comercializadora, né, Elisandra? Sim, estou à disposição. Obrigado. Bom, perfeito, né? Boa tarde a todos. Aqui a gente vai apresentar um pouquinho do conteúdo programático de hoje, né? A gente vai dar uma breve contextualização, algo que o Renato e até mesmo a Elisandra já apresentaram, né? Vamos falar das operações que aconteceram para as empresas RPA, Simples Nacional e não contribuinte do imposto, do ICMS da conexão, da venda do excedente da energia elétrica, né? E um pouquinho dos impactos, tanto na distribuidora quanto na comercializadora, e depois, no final, também abrir para questionamentos e algumas considerações. Então, para ser mais contextual, né? Então, aqui nós trouxemos a cadeia, né? Então, a gente fala da questão da geradora, né? Que passou ali para a transmissão, para a cadeia de distribuição também, e até chegar no consumo, né? Então, no consumo, nós temos consumidores livres e especiais, que é o que faz parte aqui do ACL, né? Além de consumidores livres, especiais e cativos, né? Então, a gente tem essas 2 perspectivas. Mais precisamente, Aline, pode passar, por favor? Aqui a gente faz uma diferenciação, né? Do qual seria o ambiente de contratação livre do mercado cativo, né? Falando do mercado cativo, então, ali a gente fala que o preço e as condições, elas são previamente reguladas, né? Então, não existe uma forma de você negociar livremente essa questão, né? Então, essa é uma diferenciação, né? Então, os consumidores, eles são cobrados por uma tarifa regulada, né? De acordo com a distribuidora da sua região. Então, o ACL, né, o ambiente de contratação livre, ele já tem essa questão de ser mais livremente negociável, né? Então, os consumidores, eles negociam os preços, né? É lógico que não são todos os tipos de consumidores que são elegíveis para esse tipo de contratação, né? Então, tem que atender às normas e os procedimentos específicos do Decreto 5.163 de 2004. Então, essa é a contextualização, né, de que a gente vai abordar mais nos conceitos de hoje.
Então, como já tínhamos tratado, né, então, anteriormente, a responsabilidade do recolhimento do ICMS recaía justamente à distribuidora, embora ela não fazia parte da intermediação, porque quem intermediava realmente era a comercializadora, embora ela tenha que utilizar dessas redes de distribuição para que a energia contratada no ambiente de contratação livre chegue até o consumidor final. Né? Então, como a gente já retratou, houve muitos questionamentos, né? Porque o Regulamento do Estado de São Paulo ele atribuía um regime ST para a distribuidora. Então, a Abracel também identificou essa oportunidade em questão de não só do recolhimento, né? Que é uma tratativa mesmo na DI. Pode passar, Aline, por favor. Vou justamente na DI 4281 do STF, onde que houve a pacificação desse entendimento, né? Então, muito se justificava em questão da livre concorrência, né? A distribuidora, ela sabia o preço das comercializadoras. Então, a DVEC, ela tinha essa perspectiva. Então, até mesmo que, após essa alteração, né, dessa questão, então, o recolhimento passou a ser dado para as comercializadoras, né, e a distribuidora apenas faz parte do processo. Então, essa perspectiva também, né, ela vai alterar, se tratando de uma perspectiva de uma operação interna e de uma operação interestadual. Elisa, você quer fazer algum tipo de comentário adicional, algo que você já estava adicionando lá no início, né? Dessa sua perspectiva em relação ao consumo e aproximadamente a pacificação do entendimento da STF? Não, é exatamente o que você pontuou, né? Extingue-se a obrigatoriedade da entrega da DVEC e o ICMS passa a ser destacado pela empresa comercializadora e você fica aí com um mercado muito mais competitivo, né? Porque as distribuidoras passam a não ter o acesso ao valor contratado, digamos assim. Certo. Perfeito. Então, na sequência, você quer falar sobre o RPA? Sim. Agora, falando um pouco das mudanças em si, da parte mais prática, o primeiro a gente vai abordar para as empresas RPA, né, que é o regime periódico de apuração, que abrange as empresas que são do lucro real, lucro presumido e também do lucro arbitrário. Na questão das empresas optantes, né, ou obrigadas ao regime periódico de apuração, para as operações internas, a nota fiscal, né, de compra dessa energia elétrica, ela já vai vir com um destaque do ICMS, né, como até a Elisandra comentou, a partir de 1º de abril, né, que a nota foi emitida em maio, né, o fato gerador é abril, a nota fiscal pela comercializadora é emitida em maio, então, a partir dessa data, as comercializadoras já estão destacando o ICMS em sua nota, isso se tratando de operação interna. Então, o destinatário, né, o consumidor final, ele vai comprar essa energia, vai adquirir essa energia na operação interna. Quando a gente fala operação interna, é sempre dentro do estado, né? Então, é São Paulo para São Paulo. E essa nota já vai vir com um devido destaque. O destinatário, ele deve escriturar ela normalmente. E a tomada de crédito, ela fica de acordo com o laudo que a própria empresa já tem, né? Aquele laudo que as empresas fazem para poder tomar o crédito do ICMS. Geralmente é um laudo que tem uma porcentagem de quanto que pode ser esse crédito, e a tomada de crédito vem via esse laudo. Cabe destacar que não houve nenhuma alteração em relação a crédito, tá? Então, quando você vê as alterações da energia elétrica, elas envolveram a questão de nota fiscal e de débito. O crédito, que está destacado no artigo 1º da disposição transitória, ele não teve alteração nenhuma. Então, continua da mesma forma via laudo. Então, a operação interna é bem simples, a nota fiscal já vai vir com o ICMS da comercializadora e o consumidor final, ele vai escriturar essa nota normalmente e vai tomar o crédito também normalmente via porcentagem do laudo. Aqui nós trouxemos um exemplo de uma nota fiscal, né? Então, a nota, vocês já podem ver que ela já vai vir com o ICMS destacado. Então, já vai ter a base e o ICMS aqui destacado. Então, ela já vem tudo certinho, né? Só escriturar e depois tomar o crédito via laudo. O principal ponto dessa alteração, acho que para os consumidores finais, estão na operação interestadual.
Quando a gente fala de operação interestadual, né, de um estado para o outro, né? Então, por exemplo, uma empresa, um consumidor, ele está aqui em São Paulo e ele compra essa energia de outro estado. Pode ser, né, qualquer um, Mato Grosso, Minas, qualquer estado. E essa operação realmente teve uma mudança muito grande para o consumidor final. Por quê? Nessa nota da comercializadora do outro estado, ela vai vir sem destaque de ICMS, ou seja, ela não vai ter ICMS algum nessa nota. Vai vir um documento só com o valor final e não vai ter o ICMS. Nesse caso, o que o consumidor final aqui precisa fazer? Primeiro, em relação a essa nota de compra, ele deve escriturar ela sem crédito, tendo em vista, né, no alto se falar em crédito, tendo em vista que não teve nem o destaque em nota fiscal. Então, ele vai escriturar essa nota normalmente, essa nota de compra, sem crédito algum. E daí, o que é o ponto-chave e a principal mudança? É que essa empresa que adquiriu a energia elétrica interestadual, ela vai ter que emitir uma nota de entrada. Então, ela vai fazer o quê? A nota que vem da comercializadora, ela vai escriturar sem crédito algum e ela vai emitir uma nota fiscal de entrada. E aqui que eu acho que é as maiores dúvidas, né? Como eu vou emitir essa nota, como que vai ser os campos e tudo mais. E aqui a gente vai relatar, né, campo a campo, vai detalhar cada campo da nota, para que fique mais claro. Acho que a principal dúvida foi a emissão da nota fiscal, né? Pelo menos aqui com os nossos clientes foi essa a questão. Então, como que tem que ser emitida essa nota fiscal, tá? Primeiro, para falar um pouquinho da data. Ela deve ser emitida até o segundo mês subsequente, tá? Então, acho que isso é muito importante, até pela questão da live que está sendo agora. Por quê? A alteração, como a própria Elisângela comentou, e o Gustavo também, ela veio a partir de 1º de abril. Só que para as empresas que são os consumidores finais, né, por exemplo, o RPA, a emissão dessa nota pode ser até o segundo mês subsequente, ou seja, até junho, né? Então, essa nota fiscal de entrada pode ser emitida até o último dia útil do segundo mês subsequente. Então, ela anota que o fato gerador foi abril, a nota fiscal da comercializadora foi emitida em maio sem destaque de ICMS, e o consumidor final tem até o último dia de junho para emitir essa nota. Como ele vai emitir essa nota? Essa nota vai ser remetente destinatária à própria empresa, é aquela famosa nota que a gente fala ela para ela mesma, né? Então, o destinatário e o remetente e o destinatário vão ser a própria empresa. A emissão, como eu já disse, né, até o segundo mês subsequente ao fato gerador. Então, o fato gerador, que é o consumo, foi em abril, a nota de entrada pode ser emitida até julho. A questão, acho que esse é um dos pontos chaves, a base de cálculo do ICMS para ser colocada nessa nota fiscal. Como eu comentei, a nota de compra ela vai vir sem ICMS, ou seja, o preço que está lá, ele está sem ICMS. E quando a gente pensa no cálculo em si do ICMS, o que a legislação determina, tá? Essa é a legislação base do ICMS. Que esse imposto ele é sempre calculado por dentro, ele nunca deve ser calculado por fora, o ICMS próprio. Então, essa nota fiscal veio com valor sem ICMS, o que a gente tem que fazer agora? Incluir o ICMS nessa base. Então, como que vai ficar a base de cálculo da minha nota fiscal de entrada? Vai ser o valor da minha nota de aquisição com o ICMS embutido. Então, você vai ter que fazer esse cálculo por dentro, né, Gustavo? É isso mesmo, né? Então, você pega o valor, né, divide ele pela alíquota, né? Então, você tira 100% de 18%, né? E você vai embutir ele dentro desse seu valor, né? Para chegar, então, no valor da aquisição, com o ICMS por dentro. Exatamente. É um valor muito parecido, para quem conhece, quando você vai fazer o preço de venda de um produto, né? Então, é basicamente isso. Você tem que embutir o imposto, no caso o ICMS, dentro desse preço. Então, pega o valor da nota fiscal de aquisição e embute esse ICMS. Daí, para embutir esse ICMS, é aquele cálculo padrão de embutir preço, né? Pega o valor e divide pela alíquota, basicamente. Qual vai ser a alíquota dessa nota fiscal? A alíquota padrão de 18%, tá? Energia elétrica tem várias alíquotas, mas nesse caso vai ser a 18%, que é a regra geral. Qual produto e NCM eu devo destacar?
não sei se alguém... Aline, eu só ia colocar um ponto, né, que vocês estão Oi. citando, que é essa questão do ICMS calculado por dentro. Então, isso dá uma diferença bastante significativa, né? Se não fizer isso, isso dá uma significativa importante, porque o consumo de energia, especialmente para quem atua no Mercado Livre, é porque é alto. Então, a divisão pelo fator tirar, como o Gustavo falou, tirar a alíquota de 100, né, que é sempre a nossa base integral. Tirar a alíquota vai chegar, no caso, 18%, vai chegar no fator de 0,82, né? E aí você aplica, então, esse fator ao preço que está sem ICMS. Isso dá uma diferença bastante importante, né? Sim. Eu posso fazer uma consideração? Claro. Claro, Alessandra. Eu não sei se nesta live tem alguém nos assistindo que seja do setor de transporte público, mas é previsto na legislação que quem trabalhe com transporte público, a alíquota é 12%, tá? Aí acho que o pessoal da Consulcamp pode confirmar para nós, mas não é qualquer tipo de transporte, tá, pessoal? Somente transporte público. Aí a alíquota tem uma redução para 12%. Obrigado, Alessandra. Espanha. Então, voltando, a questão do produto, NCM, você sempre deve respeitar a nota de aquisição, né? Então, a sua nota de compra veio com qual NCM, qual produto, utiliza o mesmo para fazer essa nota. E aqui também é um ponto muito importante, qual que vai ser a quantidade que vai ser colocada em nota fiscal, tá? A quantidade, ela é sempre a quantidade efetivamente consumida, tá? Isso não quer dizer que é todo o valor da sua nota de compra. A empresa pode ter comprado uma quantidade e ter consumido menos, e ter inclusive excedentes, mais para frente iremos tratar. Mas então aqui a quantidade é sempre a consumida, tá? E não a contratada, né, Gustavo? Isso mesmo, por isso é importante que entre em contato com a sua gestora, né, para avaliar qual foi a quantidade consumida naquele período, né? Para então utilizar esse consumo efetivo para a emissão do documento fiscal. Exatamente, né? Então, você fala com a sua gestora de energia para verificar quanto que foi efetivamente consumido, né? Então, ok. Depois disso, o preço unitário. O preço unitário é uma divisão simples da quantidade efetivamente consumida pelo valor da nota de aquisição com ICMS embutido. Então, aqui pode já surgir uma dúvida. Nossa, mas meu preço unitário vai ser realmente diferente da minha nota de compra? Sim, vai. Até porque a sua nota de compra veio sem ICMS. Agora eu vou colocar o ICMS. Então, se eu divido o valor com o ICMS, né, o valor da minha nota de aquisição, que eu já embuti o ICMS, pela minha quantidade efetivamente consumida, o seu preço unitário realmente vai ser diferente, tá? E não tem nenhum problema nisso. Inclusive, a previsão é essa. Tá? Na própria portaria, ele é bem claro quanto a essa previsão, que tem que dividir a quantidade efetivamente consumida pelo valor da nota de aquisição com o ICMS embutido. Então, não se preocupe em relação a essa diferença da nota de compra para a nota de entrada. Depois, em relação ao CFOP. O CFOP, ele tem que ser, daí é que a empresa vai ter que verificar, né, de acordo com o segmento dela, mas ele vai ser do 1252 a 1256, tá? E onde que a empresa pode consultar qual CFOP que ela deve utilizar? Na própria portaria tem uma tabela, um anexo 2, e nesse anexo estão todos os CFOPs que devem ser utilizados para a operação. Então, a empresa pode entrar, né, nessa portaria e já ver qual desses CFOPs ela deve utilizar, tá? Lembrando que, assim, se trata de uma operação interestadual a compra, se trata, mas essa nota de entrada, como a gente disse, é da própria empresa, né? Ela para ela mesma. Então, por isso que utiliza o CFOP interno, né? Mas é só por esse detalhe. Qual que é o CST? Vai ser o tributado integralmente, né? Que é por isso que estamos emitindo a nota para tributar o ICMS. Valor total da operação da nota, né? Vai ser exatamente o valor da base, que é o valor da nota de aquisição com o ICMS embutido, né? Então, a base de cálculo, o valor da nota vai ser os mesmos. E daí é que você vai falar também a mesma coisa. Nossa, mas o valor da nota é diferente da nota de compra? Sim, é diferente. Como eu disse, a nota de compra não tem ICMS, essa vai ter o ICMS. Então, o valor realmente muda.
E depois, em dados adicionais, isso é importante, muita empresa acaba esquecendo, tem que mencionar, né, esse trechinho, ele está na própria portaria mesmo, que o ICMS, né, devido à entrada de energia elétrica, e ela foi emitida com base na portaria, né, no caso o artigo 15. E tem que colocar sempre o mês de referência, tá? Esses dados adicionais, eles estão na própria portaria, tá? Então, você pode até entrar lá e dar uma olhada. E também tem uma questão, né, Gustavo? Isso mesmo, sobre né? a emissão da nota. O intuito da emissão do documento fiscal é também, né, dada a extinção da DVEC, né, é justamente essa substituição, né? Então, as notas fiscais, tanto a emitida pela comercializadora na operação interna, quanto a nota de entrada emitida pelo consumidor final, quando ele adquire de forma interestadual, né, ela tem esse fato de substituir, então, a DVEC, né, onde está demonstrando o efetivo consumo daquele período. Exato. Para quem já preencheu a DVEC, já viu ela, sabe que é basicamente essas informações aqui que vai na DVEC, né? Quantidade consumida, quantidade contratada, é basicamente os valores das notas mesmo, tanto a nota da operação interna quanto a interestadual. E aqui só um adendo, é importante destacar que essa não deve ser uma nota complementar, tá? É uma nota normal, muita gente teve dúvida também, olha, a nota de entrada vai ser uma complementar? Não. Vai ser uma nota de ajuste? Também não, é uma nota normal de entrada, tá? Então, não coloquem que é uma nota complementar, é uma nota normal mesmo. Depois aqui, a gente vai falar um pouco do ajuste, né? Entrar um pouco mais a fundo, como que vai ser tratado essa questão do recolhimento do ICMS em si para o regime RPA. Então, vamos pensar. Na operação interestadual, tive a nota de compra que veio sem ICMS e eu não tomei crédito. Fiz a minha nota de entrada, né, com o ICMS na nota destacado, perfeito. Como que eu faço o recolhimento agora? Como que deve ser? Bom, aqui cabe lembrar que no nosso entendimento, né, essa nota fiscal de entrada emitida pela empresa, ela deve ser escriturada normalmente, mas sem crédito, tá? Por que ela deve ser sem crédito? Porque o crédito vai ser via ajuste na apuração. Então, a nota fiscal que eu emiti de entrada, ela vai ser sem crédito. Então, quando eu emiti essa nota e escriturei ela na FD, por exemplo, CMS-IPI, lá no C100, ela vai ser escriturada sem crédito lá, tá? Depois de escriturada essa nota, todos os meus ajustes vão ser via apuração, via contragráfica. Então, se pensar na FD, vai ser tudo via o bloco E, tá? Da FD e CMS-IPI. Então, vai ser tudo via apuração mesmo. Então, como que eu vou fazer na apuração? Primeiro, no próprio livro, registro de apuração. Nesse livro, eu vou lançar um débito, tá? Outros débitos, entrada com imposto a pagar. Esse débito tem que ser o valor realmente destacado na sua nota fiscal de entrada. Então, por exemplo, eu emiti minha nota fiscal de entrada com valor de débito de R$1.000. Preciso ir lá no livro de apuração, nos outros créditos e colocar R$1.000 lá em outros créditos. Depois que eu fiz a parte do crédito, que tem que ser exatamente o ICMS destacado na nota de entrada, se eu tenho direito ao crédito em si, na verdade aqui é o débito, né? Se eu tenho direito ao crédito, ou seja, eu tenho um laudo, eu tenho algo que comprove que eu tenho direito a esse crédito, que é muito comum nas indústrias, né? Que utiliza na produção a energia elétrica. Então, quando eu tenho direito a esse crédito, quando ele for permitido, devo fazer também via apuração. E esse via apuração, eu vou fazer direto em outros créditos. Eu vou lá no meu livro e registro como outros créditos conforme o meu laudo, tá? Então, só recapitulando, a nota fiscal de compra vai vencer em ICMS, emito uma nota fiscal de entrada com ICMS, porém ela vai ser escriturada sem crédito. Então, na escrituração, no seu livro de entrada, como que vai ficar essa nota? Valor contábil, né? Ela vai ter o valor contábil e depois apenas a observação e outros, tá? Não vai gerar crédito via a nota de entrada em si. Depois eu vou no livro de apuração, coloco um débito como outros débitos, com o valor do ICMS destacado nessa nota de entrada, e se eu tenho direito a crédito, vou lá em outros créditos do meu livro de apuração e faço um ajuste também.
a crédito conforme meu laudo. E né, todo ajuste que é feito no livro de apuração, eu tenho que replicar ele para nossas obrigações acessórias, né? Então, eu vou replicar esse ajuste tanto na GIA quanto na FD, ICMS e IPI. Na GIA, como que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou ter que ir lá também a débito, no código 02.06, e dar uma entrada, né, de mercadoria com imposto a pagar, e no campinho observações, né, colocar o número da nota, colocar aqui referente à portaria 14 e tudo mais. E, como outros créditos, né, naquelas outras hipóteses, por não ter uma específica, eu utilizo o código 07.99 e faço a mesma coisa, né, escrevo que é crédito referente à energia, via laudo e tudo mais. Tem o campo de detalhamento. Depois que eu fiz a GIA, replico essa informação para a FD também. Na FD ICMS IPI, né, que é o SPED, eu vou lançar o débito e o crédito, esse ajuste direto no bloco E, e o débito vai ser lançado no código SP00206, que, né, é a entrada com imposto a pagar também. E no campo de descrição complementar, né, do registro E111, que é um registro filho, né, do bloco E, você tem que detalhar a nota fiscal emitida. Então, você vai colocar o número dela, vai referenciar ela. Depois que você fez o débito, você vai fazer o crédito. Daí, o crédito vai ser no código SP 020799, que é outras hipóteses também, e detalhe lá também. Feito isso, já está tudo lançado na sua apuração. Então, já está lançado todo o pagamento, né, que é todo o seu débito, e lançado todo o seu crédito, né, que é todo o seu valor que você pode se creditar, pode tomar conforme a apuração. E daí, como que eu faço o pagamento em si? Como ele já está direto na sua apuração, se porventura, né, junto com todas as suas operações do mês, der imposto a pagar, der ICMS a pagar, você vai gerar a sua guia normalmente, a sua DARE, o código de recolhimento normal, que você usa todos os meses, e vai pagar ela normal. Então, assim, fiz todos esses registros na minha apuração, todos esses ajustes. Deu débito a pagar, vou gerar minha DARE normal, com o meu código padrão e recolho. Se porventura der crédito, então não vou ter nada a pagar esse mês, devo fazer alguma coisa? Não, já está na sua apuração, o seu débito já está lá, então, né, se você for ver, via de regra, você já pagou esse valor, o débito já foi lançado na apuração. Como você teve um crédito maior que o seu débito, você não vai ter nada a pagar aquele mês, perfeito, não precisa fazer mais nada, vai ficar com saldo credor mesmo e pronto. Foi um assunto muito discutido, né, quando saiu essa portaria, porque a questão do recolhimento, a própria portaria atribuía ao código específico 115.01, né, e até mesmo algumas distribuidoras, comercializadores notificavam os seus consumidores da forma como tinha que ser feito o recolhimento, justamente com um DARE, com um código específico, né, mas a própria portaria, ela prevê que essa questão do recolhimento com DARE, 115.01, ela não é relativa às empresas RPA, porque a RPA já pode fazer o recolhimento mediante apuração. É isso. Isso foi também um dos questionamentos. Nós tivemos muitos clientes também questionando isso. Se as empresas que são RPAs, né, que são lucro real, presumido, arbitrário, se elas precisam recolher esse DARE de código específico. E não precisa recolher, tá? Esse DARE são apenas para empresas Simples Nacional, não contribuinte, né? Mas para as empresas RPAs, tudo via apuração mesmo, tá? E isso está bem claro até na portaria, no artigo 15, né, quando ele fala de todas essas questões, está bem claro lá, que ele cita que tem que fazer via ajuste para as empresas RPA. Perfeito. Agora, falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, né, a própria portaria, na operação interna, então ela atribui as mesmas tratativas, né? Então, na aquisição com a energia elétrica pelo ambiente de consultação livre, dentro do estado de São Paulo, né, a empresa Simples Nacional ela vai ter, então, que receber esse documento já do comercializador com destaque do ICMS, diferentemente, né, da operação anterior. Mas se for operação interna, realmente o ICMS fica a cargo do comercializador, né? Então, nessa questão, fica da mesma forma. Já na operação interestadual, a gente tem algumas tratativas, né, de que, embora ele seja do Simples, isso não tenha uma tratativa diferente em relação à emissão do documento. Né? A empresa Simples Nacional também deve emitir esse documento, né, para registrar a aquisição, demonstrar o seu consumo,
dos mesmos modos do consumidor RPA, o que muda é a forma de recolhimento, né? Que antes o RPA ele pode, então, fazer esse ajuste na apuração para fazer de acordo com a sua operação própria, enquanto o Simples Nacional tem que, de fato, emitir o DARE com o código 115.01, né? Para identificar a energia elétrica consumida no estado de São Paulo, e o prazo para recolher esse imposto é justamente até o último dia do segundo mês subsequente à ocorrência do fato gerador, tido como consumo, né, Aline? Exatamente. A única diferença que fica entre as empresas que são optantes pelo RPA e para as empresas do Simples, isso eu estou falando sempre na visão do destinatário, né, do consumidor, é que as empresas do Simples, elas não podem fazer via apuração, tendo em vista que, né, o Simples Nacional paga uma guia única, basicamente, né, tem algumas exceções, mas basicamente ele paga uma guia única só, né, então ele vai continuar pagando essa DAS normal, né, e em paralelo ele tem que gerar uma DARE, daí sim com esse código específico, e recolher o ICMS. Mas acho que o ponto é sempre frisar que ele vai ter que emitir a nota do mesmo jeito, tá? Então, muita gente também estava com dúvida, é só recolher o DARE, pronto? Não, tem que emitir a nota fiscal também. Então, esse é um ponto bem importante. Justamente porque é na nota que você demonstra o seu consumo, né? E faz a substituição da DVEC. Então, é muito importante que a emissão da nota ela esteja aderente aos preceitos, né, da própria portaria. Exato. Então, agora, falando sobre o não contribuinte, né, é um assunto também que gerou bastante discussão, né, em relação a que se a gente tratava anteriormente, não contribuinte não tinha que emitir documento, né, então não tinha uma tratativa específica, mas só o fato desse não contribuinte não ter o característico intuito comercial, isso não o desclassifica como um contribuinte, né. Se a gente identificar lá no artigo 10 do próprio regulamento do Estado de São Paulo, né, ele prevê que tanto a pessoa física quanto uma pessoa jurídica que não tem intuito comercial, se ele adquire energia interestadual, ele já é classificado como um contribuinte do imposto, né? Então, a grande tratativa aqui nessa portaria, que ela está observando também o regulamento interno aqui do Estado de São Paulo, ela trouxe, então, de que, sendo não contribuinte, você tem que se inscrever no cadastro de contribuinte aqui do Estado de São Paulo, para fins de atender tanto a obrigação principal quanto a acessória, né? Então, lá no artigo 15, ele vai tratar dessa questão da obrigatoriedade de se inscrever no cadastro de contribuintes antes de você adquirir essa energia. Então, isso é um ponto muito importante, né? Então, algo também que trouxe em relação a isso, lá no artigo 18 da portaria, é a questão do regime tributário simplificado, né? Então, isso foi feito realmente mais para atender às demandas do não contribuinte do imposto, né? Porque uma vez que ele tem que se inscrever no cadastro de contribuinte Estado, ele tem que atender, a obrigação principal é acessória. A acessória em relação à AGIA e ao SPED fiscal, a FDIC-SPI, né, Aline? Isso. Então, esse regime tributário simplificado é justamente para simplificar a forma do recolhimento, mas também para tentar aliviar um pouco essa obrigação acessória dele, né? Que uma vez que você adere a esse regime tributário simplificado, a empresa ela fica desobrigada de enviar a AGIA e o SPED fiscal. Então, a adesão ela é feita através desse termo que está aqui na tela, né, esse termo de adesão, a empresa ela tem que preencher esse termo e protocolar na Cefaz, né, seja de forma física ou até mesmo virtual. Então, esse termo ele tem a responsabilidade de fazer adesão. E uma vez que você protocola, esse tipo de adesão do regime tributário simplificado, ele começa a ser vigente a partir do mês seguinte, que você protocolou. Então, isso é um fato muito importante, né? Então, uma vez que você fala dessa questão de ser não contribuinte, também recai a questão do recolhimento do imposto, né? Então, você não vai fazer isso. Caso você faça adesão ao regime tributário simplificado, então você tem que fazer o recolhimento mediante a sua própria apuração, caso você... A própria apuração, desculpa, pela guia, né? Porque você não vai mais entregar as obrigações acessórias. Então, você vai emitir esse DARE com o código 115.01, e o prazo para recolhimento, ele já muda, né? Então, ele fica até o último dia útil do primeiro mês subsequente ao fato gerador, que é o consumo. Aí isso é um ponto de atenção. Acho que essa parte do não contribuinte gerou muitas dúvidas, né? E acho que até é bom a gente detalhar todas as operações que podem ocorrer com não contribuinte, para ficar um pouco mais claro. Então, assim, vamos pensar, o não contribuinte, geralmente é aquelas empresas, via de regra, prestador de serviço, né? Que ele é obrigado a pagar o ISS e não o ICMS. Então, ele é não contribuinte do ICMS, né?
Aqui eu acho que cabe a gente separar que se o não contribuinte, vamos pensar uma prestadora de serviço, por exemplo, ela compra essa energia elétrica interna, então ela vai comprar aqui de São Paulo, e ela não vai revender nada do excesso, nem nada, ela vai comprar e vai usar tudo ali, não vai revender nada. Ela não precisa fazer essa inscrição estadual e ela não precisa fazer recolhimento nenhum. Porque, como a gente comentou, na operação interna, quem que fica obrigado ao recolhimento? É sempre, né, comercializadora. Então, vamos pensar, você é um não contribuinte e você está comprando aqui em São Paulo, interno, e não vai revender absolutamente nada da sua energia. Precisa fazer inscrição estadual, emitir nota e pagar guia e tudo mais? Não, você não precisa. Mas acho que é bom detalhar isso, que assim, é só para não contribuintes que comprar energia interna, ou seja, em São Paulo, e não revender. Esses não precisam se atentar ao que a gente vai citar, né, agora, o que o Gustavo citou, de fazer inscrição estadual e tudo mais. Agora, para aqueles não contribuintes que comprarem energia de outro estado, ou até aqueles que comprarem interno de São Paulo, mas forem revender, né, vender esse excedente de energia, esses sim são obrigados a escrever, né, fazer a inscrição no estado de São Paulo, ter a inscrição estadual, e lembrando que a partir do momento que ele fizer a inscrição estadual, ele vai estar sujeito a todas as obrigações de uma empresa normal, tá? Mas esse ele vai ser obrigado a fazer a inscrição estadual, e na compra interestadual da energia, ele vai precisar emitir a nota fiscal de entrada e vai fazer o recolhimento via DARI, né? A atenção dessa questão do recolhimento via DARI, como o Gustavo bem lembrou, é que, por mais que ele vai utilizar o mesmo código do Simples, né, 115, a data de recolhimento é diferente. Para os não contribuintes, o recolhimento é sempre no mês seguinte, né? Então, vamos pensar nos exemplos que a gente sempre está citando, esse fato gerador, né, esse consumo em abril. A nota da comercializadora foi emitida em maio. Quando que ele deve pagar esse ICMS? Não é em junho mais, ele tem que pagar em maio. Na verdade, já deveria ter sido pago, né? Nesse caso do não contribuinte. E a questão de optar pelo regime tributário simplificado, acho que é importante citar que assim, é uma opção, tá? A empresa não é obrigada. E ela pode optar por esse regime, sim. Ele vale para todos os estabelecimentos aqui de São Paulo, acho que é importante citar também. E se ela optar por esse regime, ela vai deixar, né, ela não precisa entregar nem a GIA nem a FD ICMS-PI. Mas é importante destacar que ela não vai entregar a GIA e a FD, só que ela tem que emitir a nota e pagar o DARI, tá? Regime tributário simplificado não tem nada a ver com a inscrição estadual e emissão de nota, tá? Então, acho que é bom detalhar isso, são coisas diferentes. Então... E feito a adesão também, né, o contribuinte ele não pode mais tomar outro tipo de crédito, qualquer tipo de crédito é vedado, né? Então, uma vez feita a adesão ao regime tributário simplificado, que visa simplificar justamente a obrigação acessória e principal, né? Isso. Então, aí você também não pode tomar nenhum tipo de crédito. Não é porque você tem uma inscrição estadual, vai falar, eu posso tomar crédito. Não, não pode. A própria portaria já prevê essa vedação. Exato. Então, nessa parte do não contribuinte, né, o que a gente pede para as empresas que são realmente não são contribuintes, prestadores de serviço, que tomem muito cuidado e prestem muita atenção como vai ser a operação. Então, só recapitulando, quando a empresa comprar energia no mercado interno, São Paulo para São Paulo, e não for vender o excedente, ela não precisa ter inscrição estadual, não precisa emitir nota nem nada, porque quem vai pagar é a comercializadora. Agora, para os não contribuintes que comprarem energia de outro estado ou comprar de São Paulo e revender o excedente, daí sim, precisam de forma obrigatória ter inscrição estadual, precisa obrigatoriamente fazer a nota e precisa pagar esse ICMS via DARI. A questão que é facultativa é o regime tributário. Ele pode optar por esse regime tributário simplificado ou não. Se ele não optar por esse regime tributário, ele vai ter que entregar GIA, FD, ICMS e PI. Ele optando por esse regime, ele não precisa entregar. Mas como eu já citei, né, já frisei, a nota fiscal e a DARI precisa pagar do mesmo jeito.
tendo regime simplificado ou não tendo, tá? São coisas totalmente diferentes, né? Isso mesmo. E caso o contribuinte tenha aderido ao regime tributário simplificado, ele queira deixar, né, efetuar a baixa dessa adesão, então o contribuinte tem que efetuar um termo de renúncia, né, e protocolar também na Cefaz, seja de forma física ou virtual, para efetivar essa renúncia, né, que vai começar a valer também no mês seguinte a data, né, que você protocolou esse termo de renúncia lá na Cefaz. Exato. Então, para você fazer opção pelo regime, você faz pela Cefaz, né, via esse termo, e começa a valer no mês seguinte. Fiz a opção em maio, começa a valer em junho. Ah, em julho não quero mais, por exemplo. Protocola, né, o pedido de renúncia, e daí no mês seguinte você já está desobrigado, né? Na verdade, você sai desse regime tributário. Posso fazer um adendo, pessoal? Claro! É importante ressaltar que, a partir da nova legislação do ICMS de São Paulo, no ponto de vista das comercializadoras, né, a regra da CCE, ela diz que o consumidor livre ou especial, ele pode vender o seu excedente de energia contratado e não consumido. O que tange essa parte do não contribuinte é que, antes do decreto, os comercializadores emitiam uma nota de entrada de compra desse excedente não consumido para o não contribuinte. Claro, mediante aceite comercial e etc. Hoje em dia, o consumidor paulista não contribuinte não pode mais usufruir disso, da comercializadora fazer uma nota de entrada por ele. Então, é importante obter realmente esse cadastro de contribuinte para que, se ele tiver excedente da energia contratada, ele possa revendê-la no mercado de energia. Exato. Perfeito. Deixa eu só aproveitar o comentário da Elisandra, então, Gustavo e Aline. À medida que ele tem um excedente de energia, ele acaba sendo obrigado a se tornar um contribuinte do ICMS para que possa fazer essa venda para a comercializadora e, portanto, debitando ICMS em sua escrituração fiscal? E desde que ele queira revender, ele vai Sim. precisar fazer a inscrição, e sim, exatamente. É isso, né, Elisandra? E ele vai ter que Na pagar. verdade, quanto à escrituração, o não contribuinte, pelo que a Aline explicou, ele não vai ter direito a crédito mesmo, né, Aline? Exato, não, crédito não vai ter. Crédito não, Só mas que tá certo. o excedente da energia dele, ele pode optar ou por deixar liquidar na CCE, que é o que a gente, é como se ele estivesse vendendo para a CCE, essa sobra, ou ele negocia no mercado, o que pode ser muito bom, porque o contrato dele pode ter sido fechado lá atrás a um PLD baixo, e no mês que ele teve a sobra, o PLD pode estar alto. Perfeito. Então, ele pode ter um ganho financeiro aí. Então, é importante se não tem o crédito, ter. não tem o débito. Exato. Por isso que é importante ter a inscrição. Mas é importante o consumidor não contribuinte paulista ter a inscrição, porque dependendo do mês da sobra dele de energia, ele pode ter um ganho financeiro em cima. Sim, com certeza. Vai ser uma inscrição que habilita ele para proceder com a venda de energia para vocês. No caso de sobra, sim. Tem um efeito caixa importante para ele, né? Com certeza. Tá bom, acho que esse comentário que eu fiz agora acaba respondendo o questionamento que a Patrícia Pastorelli colocou aí também agora há pouco. Então, não tem ICMS, mas tem um efeito caixa importante. Talvez essa é a maior motivação para se habilitar na Cefaz. Tá bom. Isso falando da operação interna, né? Agora, interestadual tem que fazer, é obrigado e ponto, né? Na operação interna. O interestadual, ele é obrigado, né? Se ele compra energia de fora do estado, ele é obrigado a ser inscrito. E para os não contribuintes de fora do estado, não sei se alguém nos assiste, esses a gente ainda pode continuar emitindo a nota fiscal de entrada de compra do excedente, só para os não contribuintes, tá, pessoal? Eu poderia fazer uma pergunta? Sim, Patrícia. Pode. Não contribuinte, no caso de hospitais, vai ter que se cadastrar como contribuinte? Eles só consomem e não são contribuintes. Precisa sim, viu, Patrícia? Porque o conceito, né,
de contribuinte, ele não tem intuito comercial. Esse cadastro ele é fim específico para você adquirir essa energia interestadual, né? Ou no caso de revender, eu não sei qual seria o caso específico. Mas na É só aquisição consumo de hospital, E beleza. compra interna ou interestadual? interna. Então não precisa, né? Entra no Mas primeiro você caso. nunca tem sobra dessa energia, Patrícia? Então, se ela for revender, Então, esse eu preciso verificar, mas aparentemente não. Se você comprou interno e não tiver sobra, não precisa se cadastrar. Comprou Mantém o interno, DVEC. Como fica nesse caso? DVEC não tem mais. E aí, como fica, então, essa situação da empresa? Não, ele não vai precisar fazer nada porque é a comercializadora que vai pagar tudo, né? Ah, tá. Então, ela não precisa realizar nenhum procedimento, só se ela revender ou fazer interestadual. Exatamente. Aí Isso. ela se cadastra como inscrição estadual e aí faz o termo de regime tributário simplificado se ela optar por isso. Exato, isso isso. mesmo. Então, Ah, né, no caso Agora, do se ela contribuinte, comprar de uma comercializadora dentro do estado de São Paulo, já vai vir o destaque do ICM. Se eventualmente ela tiver sobra e não quiser emitir a nota de venda desse excedente, ela deixa liquidar na CCE. Mas nem sempre financeiramente é uma boa alternativa, há que ser estudado. entendi. Tá nessa bom. parte do não contribuinte, realmente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que dependendo da operação muda. Então, se ela comprar interno, né? Só mais uma vez salientando, comprou interno e não vai revender, não vai ter venda de excedente, então ela não precisa se cadastrar nem nada, porque quem que vai fazer tudo isso, vai pagar tudo isso, vai ser a comercializadora. Agora, comprou interestadual, não tem nem o que se falar. Ela já, na verdade, ela sempre precisou ser inscrita, né? Isso já tem uns 20 anos no próprio regulamento do ICMS falando disso, da inscrição em si, né? E se ela comprar interno e pensar em revender, daí também precisa fazer a inscrição estadual. Então, parte do não contribuinte é importante ver, né, todas as operações que a empresa faz. Sim, vou confirmar essa parte de revenda, então. Obrigada. Nada, imagina. Passando. Agora sobre o ICMS conexão e a venda de excedente de energia. Exato. A questão do ICMS da conexão. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho melhor e explicar um pouquinho mais, que também teve muita dúvida sobre isso, né? O que é esse ICMS da conexão? É o ICMS sobre os encargos da conexão da energia elétrica, né? Então, é assim, a gente não paga só o ICMS da energia elétrica, a gente paga também o ICMS da conexão, né? O ICMS dos encargos da conexão. E isso também teve alteração, tá? Então, até agora, a gente só falou do ICMS da energia elétrica. Agora, a gente vai falar do ICMS da conexão, que é outro ICMS, tá, pessoal? É outra coisa. Então, falando do ICMS da conexão, o que é importante a empresa verificar? Em qual rede ela está estabelecida, tá? Se a empresa ela está estabelecida na rede básica ou na rede de distribuição. Acho que a Elisandra pode comentar um pouquinho melhor qual que é essa diferença dessas redes, né? Sim, sim. Bom, o consumidor que está ligado na rede básica, que são consumidores de alta tensão, ele pode verificar isso na fatura de energia dele, no canto esquerdo. São consumidores que têm uma demanda contratada, uma tensão contratada acima de 138 quilovolts. Quaisquer consumidores abaixo de 138 quilovolts, eles já estão na rede de distribuição e é a maioria dos consumidores, né? Então, na rede básica, são pouquíssimos que utilizam essa alta tensão. Os demais se enquadram realmente na rede de distribuição. Exato, perfeito. E se vocês quiserem verificar, né? Ou conversa com a sua casa gestora, ou mesmo na sua fatura de energia, pelo menos a da Electro é no canto esquerdo, já vem apontando os quilovolts de demanda contratada, de tensão contratada, perdão. Acho que é importante, né, para aquelas empresas que tiverem dúvida, realmente falar com a própria comercializadora, né, perguntar para eles,
E também pode perguntar, dependendo, às vezes a empresa tem um engenheiro que cuida da parte de energia, pode perguntar para ele, às vezes ele sabe, mas é importante ter a confirmação disso, né? Embora a maioria das empresas esteja na rede de distribuição, é importante verificar, né, se porventura a sua empresa não pode estar nessa rede básica, né? Então, como funciona esse ICMS da conexão? Vamos pensar nessas empresas que estão na rede básica, que são a minoria. Essas empresas, elas vão ter que pagar esse ICMS da conexão também. O destinatário, né, o consumidor final que estiver na rede básica, ele também vai ter que pagar esse ICMS. E como que ele vai pagar esse ICMS? Da mesma forma que nós detalhamos. Vai ter que emitir nota fiscal também nos mesmos moldes, vai ter que fazer o ajuste, dependendo se é RPA, e pagar também via ajuste ou via guia, né, dependendo do seu regime tributário. Então, assim, o ICMS da conexão, verifica primeiro em qual rede que a sua empresa está. Se está na rede básica, você sabe que tem que pagar o ICMS da conexão também. Lembrando, o ICMS da conexão não tem nada a ver com o ICMS da energia elétrica, são coisas diferentes, tá? Então, eu estou na rede básica, vou ter que pagar o ICMS da conexão também. Vou ter que emitir outra nota fiscal, além da nota de energia, por exemplo, e vou ter que recolher, né, via apuração ou via DARE, dependendo do regime tributário. Aí você verificou e percebeu que você está na rede de distribuição, que é a grande maioria das empresas, né? Você estando na rede de distribuição, como consumidor final, não precisa se preocupar com esse ICMS da conexão. Por quê? Quem vai pagar isso, né? Quem vai fazer esse recolhimento vai ser a própria distribuidora. Então, você não precisa se preocupar com isso. Olhou lá qual rede está estabelecida, estou na rede de distribuição. Então, você não precisa emitir outra nota, tá? Não precisa recolher esse ICMS, que quem vai recolher é a própria distribuidora. Então, acho que nesse ponto do ICMS da conexão, o primeiro passo é ver qual rede está. Estou na rede de distribuição, como consumidor final, você pode ficar tranquilo, porque você não vai ter que recolher nada. Quem vai recolher é a distribuidora. E também não vai ter que emitir nota, não vai ter que fazer nada, né? É a vida normal. Agora, estou na rede básica, daí realmente você vai precisar se atentar a todos os detalhes. E daí emitir nota fiscal, né? E pagar e tudo mais. Aqui cabe destacar que o ICMS da conexão não tem diferenciação entre operação interna e interestadual. Tá? Então, assim, se você está na rede básica, você vai ter que pagar o ICMS da conexão, seja operação interna ou seja interestadual. E se você estiver na rede de distribuição, a distribuidora que vai pagar, seja operação interna ou interestadual. Então, não tem essa diferenciação para o ICMS da conexão, tá? E mais uma vez, relembrando, ICMS da energia é uma coisa, ICMS da conexão é outra. Uma empresa pode pagar os dois, ou pagar um só, ou não pagar nenhum, dependendo da operação. Tá? Então, são coisas diferentes, tratativas diferentes, né? Isso mesmo, perfeito. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu sou Hélio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos uma filial no estado de São Paulo e somos entidade do terceiro setor, ou filantrópica, né? A gente cai no mesmo regime do não contribuinte. Exato, isso. Do não contribuinte. Tem que observar todas aquelas questões que a gente comentou do não contribuinte. Qual vai ser feita a operação, né? Se vai precisar se inscrever aqui em São Paulo ou não. Mas realmente, terceiro setor é não contribuinte. Eu estou me referindo que nós estamos, a gente pega de outro estado, é estadual. Ok, obrigado. Nada, imagina. Bom, e agora, falando um pouquinho sobre a venda de excedente de energia elétrica, né, aquela consumida, então, como a gente estava falando naquela questão de que houve, então, a aquisição de supostamente 100 kW, né, e foi consumido somente 80, então houve aí um excedente, uma sobra, né, de 20 kW. Então, o contribuinte ele pode, então, optar por revender isso. Então, esse cenário que nós estamos apresentando seria o cenário mais praticado comumente, né? É comum, né? Isso, é mais comum. De que, ou quem tem essa sobra, né, esse excedente, revende para a própria comercializadora. Então, nesse exemplo, né, então, a empresa A, que ela adquiriu, então, ela está vendendo essa sobra, né? Então, ao ela emitir esse documento fiscal para a própria comercializadora, não vai ter o destaque do ICMS, justamente porque já houve o recolhimento na operação anterior, né? Então, após a comercializadora receber, né, essa venda,
ela pode revender para uma outra empresa, só que daí se trata de uma nova operação, uma nova cadeia, né? Então, aí vai, então, se tratar de ter, então, destaque do imposto do ICMS. Exatamente. É nessa questão da venda do excedente que a gente detalhou a operação mais comum, né? Que é aquela empresa que comprou energia, acabou sobrando um pouquinho lá no mês, e ela revendeu, muitas das vezes, até para a própria comercializadora que ela compra energia. É bem comum ela revender para a própria comercializadora. E daí, nesse caso, ela emitiria uma nota fiscal de saída, né, sem destaque de ICMS, e daí essa energia seria revendida, né, vendida para outras empresas, daí com destaque, mas daí a própria comercializadora, né, iria destacar. Então, essa não é a única operação que pode ser feita com excedente de energia, tá? Mas é a mais comum, que é vender para a própria comercializadora, né? Eu acredito que 90% das empresas devem fazer essa operação direto com a comercializadora. E é importante frisar, né, que o fato de estar vendendo esse excedente, a empresa não é classificada como uma comercializadora, né, porque o intuito da aquisição anteriormente foi para consumo, né? Então, o próprio regulamento do Estado de São Paulo, ele faz essa classificação, né, de que você não está contratando isso para industrializar energia ou revender energia, né, comercializar energia. Seria justamente para você consumir no seu processo produtivo. Então, a utilidade comercial é justamente consumo. Então, o fato de você estar vendendo essa energia que sobrou, esse excedente da energia contratada no ACL, né, não o classifica como um comercializador. Então, por isso que tem toda essa tratativa, a própria portaria prevê as prerrogativas de emissão do documento e trata dessa questão de não haver, então, a incidência do ICMS quando está vendendo o excedente justamente para a própria comercializadora. Aproveitando esse gancho, a própria CCE, ela permite que o agente ele revenda o excedente não consumido dentro do mercado de livre comércio. Alguns consumidores nos perguntam, mas eu tenho que ter KNAI de comercializador de energia? Não, não tem. Porque o seu objeto não é a comercialização de energia, você está apenas revendendo um excedente do seu contrato. Está previsto na regra da CCE, na cartilha da CCE, e o próprio fisco permite isso. Inclusive, até na própria portaria ele trata diferente. Em nenhum momento ele fala que essa empresa é comercializadora. Ele trata como comerciante livre, né? Consumidor livre, na verdade. Ele Exatamente. Trata de diferente, ele, em nenhum momento ele trata como uma empresa mesmo que vende energia, né? Só o excedente. Então, aqui cabe destacar que, assim, realmente o excedente, a empresa tem contratado um valorzinho, né? E sobrou um pouco, ela pode revender. Então, não precisa ter KNAI, não precisa ter nada, né? E ela vende como se fosse excedente de energia elétrica mesmo, tá? A própria portaria detalha também, né? Quem tiver dúvida, quiser ver outras operações, a própria portaria também já tem todo esse detalhamento. Né? A gente trouxe o mais comum, né? Mas tem outras possibilidades também. Teria que observar cada particularidade. Posso fazer uma pergunta? Né? Acho que a Mara ia colocar. Pode sim, Mara. Só fazendo um comentário também adicional. À medida que a Elisandra vem explanando, junto com o Gustavo e com a Aline, vem surgindo bastante dúvidas, isso é muito bacana. Nós vamos tentar responder tudo ao final. E mesmo assim, se restar alguma dúvida, nós nos comprometemos a pesquisar e responder para vocês nos e-mails cadastrados, né? Porque tem assuntos e às vezes cada um traz algumas dúvidas, Elisandra, que nem nós sabemos, né? Como leitores da legislação, você como comercializadora. Então, só para também, vamos falar assim, acalmá-los, que a gente vai responder todas. Mas, Mara, não estou te pedindo falar não, pelo contrário, o áudio está aberto para você, fica à vontade. Tá, né, mas uma pergunta assim, porque eu fico no estado de Minas, então o meu é o contrário. Eu compro do estado de São Paulo para Minas e as minhas notas hoje vêm da distribuidora e ela vem com substituição tributária, ela não tem destaque do ICMS. Isso mudou também pela legislação de São Paulo? O que a gente tem visto é que, assim, agora essas empresas... Isso falando no livre comércio, tá? Na nota livre 55. Comércio. Né? Viria sem ICMS nenhum, mas não pela substituição tributária. Ela venderia realmente sem destaque. E aí, em Minas... eu acredito que eles vão alterar o regulamento, se já não alteraram,
para ter uma previsão próxima a essa de São Paulo, tendo em vista que o julgamento do STF é para todos os estados, né? Então, todos os estados têm que atualizar sua legislação para que o recolhimento seja feito, na verdade, aí para o consumidor final. Então, você teria que fazer... Perdão, Aline. Não, eu ia falar que você vai ter que fazer algo parecido. Mara, mas você é um consumidor de Minas e compra de São Paulo? Exatamente. E não vai destaque de ICMS na sua ICMS nota? não, vai com substituição tributária. Tem até uma legislação, vai com substituição tributária. Sim, sim. Por enquanto permanece com ST. Vai continuar com substituição tributária. Você por comprando enquanto vai de São Paulo. Comprando de São Paulo, porque eu estou vendo que a legislação que vocês estão dizendo é de São Paulo, né, comprando de outro estado para São Paulo. O meu, ao contrário, eu compro de São Paulo, estou em outro estado, hoje vem com substituição tributária. Eu acho que, por enquanto, isso não mudou, né? Não. Por que vocês estão... essa compra que vocês estão falando... A legislação, ela é para consumidores paulistas, né? Aí você tem que observar o que o fisco de Minas Gerais vai fazer a respeito dos consumidores estabelecidos em Minas. Se vai ter alguma alteração. Elisandra, vocês na Migratio devem ter clientes lá, não? Tem, por isso que eu estou falando. As nossas notas saem com substituição tributária para Minas. Exato, 18% para a indústria e 25% para comércio. Exato, então, a gente é indústria. Mantém, né? Por enquanto, sim. Até que o fisco de Minas tenha alguma resolução a respeito. Porque toda essa, que vocês disseram, excedente, essas coisas, Minas já faz dessa forma que vocês estão explicando, e para São Paulo já faz. Já é assim, a minha dúvida somente era assim mesmo, ia continuar com substituição tributária por enquanto, não mudou. Por enquanto continua. Tá bom, obrigada. Acho que é só uma questão de alerta que, como a gente comentou, a decisão da STF é para o Brasil inteiro, então atende a todos os estados e ir alterando o próprio regulamento, tá? São Paulo geralmente é o pioneiro, né, um dos que alteram de forma mais rápida, mas a tendência é que todos os estados alterem também esse regulamento e fique meio parecido, né, meio próximo até o de São Paulo, porque é justamente o julgamento do STF, né? Justamente, né, o STF ele teve essa análise de pacificação em relação ao entendimento da legislação aqui do estado de São Paulo, né? Embora exista, sim, um convênio onde tinha vários estados já previamente acordados, né, que é o convênio 77 de 2011, lá ele fala justamente da operação de substituição tributária, né? Então, ainda os estados precisam estar se vinculando a esse convênio, o qual São Paulo ele foi excluído em relação ao próprio entendimento do STF, né? Então, existe, sim, essa análise de estar verificando internamente em cada estado como está sendo as tratativas, tanto para quem está adquirindo, né, de forma interestadual, mas também de suas operações praticadas internamente. E se não alterou, é isso que eu ficaria de alerta, verificar, provavelmente vai ter alteração em breve, né? O julgamento foi no ano passado, né? O trânsito julgado saiu no ano passado, em fevereiro de 21, e os estados já têm que se adequar, né, a essa alteração imposta pelo STF. Não é uma forma muito, não é opcional, né? Eles vão ter que fazer essas alterações, mas cada estado vai alterando a legislação conforme vai conseguindo, né? E São Paulo já alterou. É que o teor da decisão, na verdade, ele se reflete ao regulamento do estado de São Paulo, né? Mas a gente sabe que isso abre jurisprudência e precedentes para que discutam isso em outros estados. Então, exatamente, pode ser que tenha algum outro tipo de alteração, sim. Inclusive, a gente entende que vai começar a ter as outras alterações nos estados, né? Eu vou computar algumas das dúvidas, pessoal, e aí, conforme, né, a gente for colocando aqui, se não der, como o Renato colocou, né, de respondermos a todas, a gente complementa. Irene, só fazer uma observação, antes de você começar a direcionar as perguntas que os colegas foram colocando no chat aí para a Aline, para a Elisandra, vi que algumas são para a Elisandra também, né? Especialmente essas que são colegas, estou vendo, de Mato Grosso, Minas Gerais, Elisandra, né? Talvez vai caber bem para você que se relaciona com outros estados, daqui para lá. Mas também, Juliana, observar que, por exemplo, o Celso já está com a mão levantada, outros colegas que queiram, daqui a pouquinho, fazer seus questionamentos via áudio também, só levantar a mão, a gente vai controlando assim e vamos conduzindo essa última etapa de dúvidas desta forma, tá?
Fica à vontade, Juliane. A Juliane, só apresentar para vocês, a Juliane surgiu, entre aspas, do nada aí, né, Juliane? Ela é uma das coordenadoras e está de home office hoje, com a filha meia doentada, então talvez vai ter sempre um chorinho de criança do lado dela, mas nada que vai atrapalhar, né, Juliane? Com certeza. Prazer, pessoal. Então, só vou compilar com algumas perguntas. Muitos estão questionando em relação às notas fiscais, né? Enquanto nós temos as duas notas fiscais, das notas de compra e a emissão da nota de entrada. Como ficaria isso nos livros, né? Como o registro dessas notas e como ficaria a escrituração dessas notas fiscais? Acredito que tem quem está com essa dúvida porque compra de forma interestadual, né? Então, a pessoa comprando interestadual, essa nota de compra, nota da comercializadora, é para vir sem destaque do ICMS. Então, ela vai vir sem destaque algum, né? Não vai ter base de cálculo, nem valor do ICMS, nem nada. Chegando aqui em São Paulo, né, você vai escriturar essa nota normal, escritura no seu livro de entrada, só que você vai ser escriturada só com o valor da operação, outras e observações, se você for colocar alguma, né? Eu sempre ressalto que é importante colocar observação, que essa nota, né, ela está seguindo a portaria 14, no caso de 2022, aqui de São Paulo. Então, escritura, primeira nota de compra, né, sem crédito algum, até porque ela nem vai ter destaque de ICMS, apenas com valor contábil e outros. Perfeito. Agora, a nota de entrada. A sua nota de entrada, você vai escriturar ela normal, né, você vai emitir ela normal, vai ter débito a sua nota de entrada, na nota em si ela vai ter o débito, mas na hora da escrituração, você faz o ajuste e ela vai ficar apenas com valor contábil e outras, tá? Essa nota de entrada também não vai ensejar o crédito. Por quê? Você não vai pegar o valor do crédito total. Lembrando que o crédito é via laudo, né? Então, você não vai pegar esse valor total. E tanto os débitos quanto os créditos vão ser via apuração mesmo, tá? Então, a primeira nota normalmente, né? Escritura normalmente, sem crédito, só valor contábil e outras, né? E a segunda nota vai escriturar sem crédito também, porque tanto débito quanto crédito vai ser via apuração, via ajuste. O pessoal também está com bastante dúvida ainda em relação ao cálculo. Se vocês puderem dar um exemplo da forma de cálculo em relação a como calcular aí a nota fiscal. Acho que eu vou até voltar, que fica mais fácil. Então, vamos passar aqui. Acho que até pode ser também, em questão do cálculo. O que a gente pode fazer aí, Aline e Gustavo, se vocês concordarem, é eu compartilhar um Excel que eu vi, os questionamentos. Isso, é o que a gente estava falando agora. Então, vocês querem compartilhar aqui? Está compartilhado aqui já. Vou compartilhar, pode ser? Consigo, pode né? Compartilhar. Não, então, se você bom. consegue. É bem simples, mas eu acho que é didático. Bom, deixa eu pegar aqui e tentar compartilhar um Excel meu com vocês. Não consigo, não sou host. Será que eu consigo habilitar aqui para você? Vou passar o host para mim. Como que eu habilito aqui? Não, você não faz um, você faz aí. Eu posso fazer aqui também. Vai fazer aqui mesmo. Pode fazer, abre o Excel. Aqui, achei. Achamos aqui. Então tá bom, pronto. Pronto. Verifica aí. Agora vou usar, deixa eu ver se consigo aqui, só um minutinho. Share. Desabilitou. Não tem problema, pode fazer no Excel mesmo, aí você compartilha, fica tranquilo. Eu não consegui, você passou o bastão aqui do rosto e não deu certo. Não tem problema. Basicamente, pessoal, esse item que alguns colegas colocaram a respeito do cálculo, ele é bem aquele que é usado para fazer precificação, né? É o famoso markup, mas o markup que apenas considera o ICMS, tá? Dado aquela história que o ICMS faz parte da própria base de cálculo, né? Então, acho que é aquela historinha que o ICMS faz parte da própria base de cálculo. Se nós estamos trabalhando, como a Aline está colocando, uma nota fiscal de compra de 1.000, né? Mas sem ICMS, nós precisamos inserir o ICMS nessa base aí, e aí obter
na sequência, o ICMS a ser pago, a ser debitado, a ser descontado na nota, no caso aqui para a Cefaz São Paulo. Então, vocês estão vendo que ela está usando um fator de 0,82. Esse é o fator, toda vez que a gente quer inserir o imposto num preço líquido, nós precisamos tirar 1 ou 100, né? E subtrair a alíquota, que no caso é 18, poderia ser 12, enfim, qualquer alíquota que vocês quiserem. Então estamos chegando no fator de 0,82. Quando ela pega esse preço sem imposto e divide por esse fator, ela chega, então, no preço bruto, com ICMS, no caso, tá? Se ela tirar do 1.219, tirar 18%, vai voltar no 1.000. Significa, então, que a carga tributária compatível e correta foi devidamente inserida na base de cálculo, tá? Então, não sei se era essa dúvida que os colegas trouxeram a respeito do cálculo. Eu entendi que sim, né? Então, seria mais ou menos essa dinâmica para inserir. Assim seria o PIS e COFINS, assim se insere também o ISS. É um markup só contendo, no caso aí, a carga do imposto estadual. Acho que era isso, Juliane. Tá. Não sei se os colegas... Acho que você está mexendo. Acho que você consegue mexer. Você não consegue, você consegue mexer. Então, tá bom. Não, é isso que eu ia fazer. Nada diferente do que vocês já fizeram. Posso falar? Claro, Juliana, por favor. Pode sim. Eu queria também entender a questão das contas referente à quantidade de entrada. Então, tá. Vamos pensar. Aqui, você comprou 200, por exemplo. Isso daqui é a quantidade adquirida, tá? Se você pegar... Sálio, coloca em cima a quantidade, um quê de quantidade aí, Juliane, só para a gente, de repente o pessoal vai tirar foto. Então, não, pode deixar os 200 lá, só em cima do 200, coloca um quê de quantidade. Juliana, perdão, Aline. Né? Então, nós temos um preço total sem ICMS e uma quantidade, no caso, estamos trabalhando quantidade consumida, né? É isso, né, Aline? Vamos pensar numa situação onde a gente consumiu 100% do que foi adquirido. Tá bom. Vamos imaginar que o 100% equivale a 200 Isso. watts aí, ou 1.000, tá? Esse daqui é o valor unitário. Exato, sem ICMS. Isso. É o que viria, Juliana, na nota da comercializadora, né, Lisandra? Isso, numa operação interestadual, né? Pensando aqui. A mesma forma, pode continuar, Aline, isso já vai cortar o caminho. Então, vamos pensar que aqui foi a mesma quantidade, né? Sim. Então, foi a mesma quantidade, eu vou pegar, é a mesma conta. Só que, realmente, aqui vai aumentar, né? Vai mandar esse valor daqui. Ok, Juliana? Para minha nota de entrada, então, eu vou precisar utilizar essa conta que o valor unitário ficou em 6,10, certo? Que já é Exato. Com o ICMS embutido. Certo, essa daí. Perfeito. E se porventura você não consumiu tudo, consumiu só 180, aqui você tem que usar 180, e seu preço vai mudar também. Daí esses 20, por exemplo, você poderia comercializar, né, como excesso, vamos supor. Só um ponto de atenção, né, Aline, aí, acho que é um ponto bacana essas dúvidas que estão sendo trazidas. Na nota fiscal de entrada, eu faço também da entrada apenas consumida, porque é ela que serve como base de crédito do ICMS, certo? Certo, Aline? A sua nota de entrada, o seu valor sempre vai ser o valor total, tá? Uhum. A quantidade é sempre a consumida e o seu crédito, né, é o via laudo que você tem da sua porcentagem, né? E sobre o valor que você consumiu, exato. Mas sempre o via laudo, né? Não sei se foi claro. Aproveitando o gatilho, pessoal, boa tarde. Referente à questão da energia, quando há a sobra de energia, né? Nós fazemos a compra, existem algumas unidades que eles têm a sobra, a gente acaba revendendo novamente, né? Uma vez que eu tive o crédito na entrada, compra estadual, tá? Dentro do estado de São Paulo mesmo. E eu faço essa revenda dessa sobra, eu não deveria fazer o estorno desse crédito que eu tomei inicialmente, mesmo via laudo?
você primeiro precisa saber para quem você está revendendo. Você está revendendo para sua própria comercializadora? Daí a sua nota não vai ter destaque nenhum de ICMS, né? Na sua nota de saída. Certo, porque a dúvida seria justamente por isso, porque inicialmente essa compra que eu tive anteriormente, ela veio destacada o ICMS na própria nota fiscal. Sim. E nós tomamos o crédito em cima desse do laudo que nós possuímos, né? Okay. Isso. Você tem que pegar o valor seu consumido, né, no mês e tomar o crédito via porcentagem do laudo. Mas, Aline, ele está perguntando se o que ele vendeu de excedente, ele não tem que subtrair do crédito que ele tomou. Sim. O Celso coloca um ponto que é interessante, que é assim, eu posso tomar o crédito sobre o quê? Eu posso tomar o crédito sobre efetivamente aquilo que é consumido, né, Celso? Isso. É isso que você está colocando, né? Ainda que a nota dele tenha sido faturado mediante valor montante contratado, né? E aí, exato. E aí o comentário que você fala ora, se eu tomei achando que tinha consumido tudo aquilo, mas depois eu vi que teve um excedente, nada mais justo do que estornar um pouco desse crédito, né? Um pedaço do crédito. Mas, na verdade, quando você emite essa nota, você já sabe se vai ter excedente ou não, né? Sim. Então, você já toma crédito sobre o seu valor. Mas o comentário do Celso nem foi com relação ao cálculo. Se eu entendi errado, me corrija, Celso. Mas foi com relação aos procedimentos fiscais... De escrituração do crédito. De estorno de crédito, caso tenha excedente. É isso, Celso, que você nos coloca? Isso, exato. Seria o processo depois. Já fiz todo o processo inicial, né? Perfeito. E eu vou vender o excedente. Nada mais justo que você faça um estorno daquele crédito que você não consumiu, né? Deixa eu fazer um comentário aí, aproveitar, porque eu ia fazer a mesma pergunta do Celso, né? E é justamente que na nota fiscal, por exemplo, a gente compra aqui de uma empresa aqui no estado de São Paulo, né? Um cliente no estado de São Paulo, e na nota fiscal, na operação interna, já vem o destaque do ICMS. Por exemplo, que a gente está dando exemplo. Comprei 100 mil kWh, né? E veio lá o valor que a gente está falando aqui, vamos dizer, esses 219, certo? Vamos dar o exemplo do 1.000 que a gente está falando, né? E paguei 1.219. Só que desse volume, desses 200 kW, eu efetivamente consumi 180 e vendi 20. Só que eu já paguei 219 de ICMS. Se eu emitir uma nota para comercializadora aqui no estado de São Paulo, ele vai ter um tratamento diferido, né? Ele vai para a comercializadora sem imposto e o consumidor final que vai pagar depois. Aí a pergunta, acho que é do Celso, né? A minha também aqui, que eu ia perguntar, esses 20 que eu revendi, né? Que eu não usei, para efeito de... Eu não vou emitir nota... Quer dizer, eu vou emitir nota fiscal, mas eu já paguei os 219 de ICMS. Como eu faço para realmente reverter esse valor que eu paguei, né? Como débito, vamos dizer assim. E como eu estou emitindo a nota sem crédito, né? Do ICMS, eu não vou emitir a nota com ICMS porque vai ter uma revenda, eu estou pagando por ela sem, na verdade, ter utilizado essa energia efetivamente. Eu pago o ICMS com energia que eu não utilizei. Sim. Ô, Carlos, eu falava com a Juliane aqui, foi com o WhatsApp uns minutos atrás, sobre esses questionamentos que vocês já colocaram e estão trazendo agora para nós. Juliana, esse é um outro ponto para a gente colocar ao final do material que vai ser compartilhado, né? Memória de cálculo, Aline e Gustavo, dessas situações que o Celso coloca e que o Carlos reforça agora, sabe, Juliana? Isso. Tá? Só para deixar claro nessa questão, você vai pagar o ICMS, né, sobre o valor total contratado. Isso, ok, perfeito. Não importa se você consumiu tudo ou não. Ótimo. Exato. Então, você já recolheu o seu ICMS para a cadeia inteira de São Paulo. Quando você revender esse valor, né, esse excedente, você não vai ter que recolher mais nada, porque você já pagou tudo sobre aquilo, né? Então, assim, se você não revender, você acabaria perdendo esse ICMS que você pagou, vamos dizer, a mais, né? Agora, se você revende, você realmente usou tudo, concorda? Então, mas se eu revendi para uma comercializadora no estado de São Paulo, ele é diferido, certo? Ela vai, que nem vocês colocaram aí, ela vai repassar para o consumidor final. Só que como eu vou rever esse valor que eu paguei a mais sem usar a energia, entendeu? Eu não usei essa energia, eu revendi. Só que eu paguei por ela, porque a minha nota veio integral. Veio sobre o meu volume integral de consumo, entendeu? Só que eu preciso rever o crédito, né? Entendeu? Financeiro, eu estou falando do financeiro aí. Então, eu paguei 219... Carlos, aí no caso tem uma alternativa que você pode verificar com a comercializadora que você fechou contrato de longo prazo, se o seu contrato é flat, se tem a possibilidade de faturar só o consumido, entendeu? Ou você verifica a possibilidade de fazer a recompra dessa sobra dentro da sua própria nota.
onde vai ser faturado o montante contratado, perdão, montante consumido, mas faz a recompra dentro da própria nota. Ah, tá, Aí tem que estudar o seu contrato em específico, entendeu? Não, o Mas meu mesmo realmente... no caso se for flat, o Carlos pode pedir para eles emitirem uma nota com ICMS sobre o consumo e o resto por mais que seja flat. Você tem 3 contratados, você vai usar só 1,5. Você pede para emitir ou uma nota com uma linha com consumo que vai cobrar o ICMS, o que sobrar vem sem ICMS, entendeu? Você pode falar isso para a comercializadora. Essa questão, Patrícia Pastorelli, eu não sei se ela é recomendada, porque daí a comercializadora que emite a nota, ela fica sem lastro dessa segunda linha sem ICMS, em que momento que ela vai ser tributada, entendeu? Não, se ele não duas notas, mas você chegou a pegar como é que fala? Que a próprio fiscal mandou as dúvidas que estavam das comercializadoras, que é isso que ele fala, que o ICMS só tem que ser cobrado sobre o consumido. Ele poderia emitir 2 notas, então, uma nota com ICMS e a outra nota que é as sobras, entendeu? Sim, mas e aí se o consumidor pegar essa linha, que foi a sobra, né, sem ICMS, e revender, a gente não vai saber para quem ele revendeu essa sobra, se foi para uma comercializadora ou se foi para outro consumidor final. Aí como que a gente lastreia se foi destacado o imposto ou não? Não, então, mas é que aí isso já é responsabilidade de quem está comprando, aí não é o cliente, entendeu? É isso que a gente faz com todos os nossos clientes aqui. É algo para ser pensado, né? Faz sentido. Acho que a ideia aí... Acho que é como a questão daquela demanda contratada no Estado de São Paulo, né? Quando você consome menos, você não paga ICMS sobre ela, certo? Na nota fiscal da distribuidora vem separado. Talvez essa seja uma alternativa da comercializadora de colocar o valor que é tributado com base no consumo efetivamente consumido e em relação ao que ela faturou, que é um mínimo, por exemplo, se eu tenho uma flexibilidade de 90% do contrato, ela me faturou os 90, só que mesmo assim eu consumi 20 mil, 30 mil quilowatts a menos, eu vou revender essa energia, né? Então, o certo era faturar separado o que é efetivamente medido e o que é, vamos dizer assim, resíduo contratual para que cumpra o que está no contrato. E aí essa sobra fica a meu critério revender ou não ou pagar o ICMS sobre ela, né? Pode ser uma opção. Eu vou ver isso, então, tá? Porque no meu caso específico, só para vocês entenderem, né, Elisandra, eu sou uma empresa gestora, tá, no mercado livre de energia, e eu compro de uma geradora que ela só faz a recompra se ela fizer a gestão do consumidor. Então, eu não consigo acertar no próprio contrato com ela. Então, eu tenho que revender para uma outra terceira, vamos dizer, uma outra comercializadora, a qual vai passar para um consumidor final, por exemplo. Então, eu fico aí... A minha alternativa seria essa mesmo de negociar, para eu colocar no contrato uma linha do medido, né? Do faturado, e outra do não medido, vamos dizer assim. Desculpa te cortar, mas Correto. Carlos, a gente fez a mesma coisa, a gente também é gestor, então a gente fez a mesma coisa aqui para os nossos clientes, negociou com as comercializadoras para eles fazerem o que eu te falei aqui, entendeu? A gente tinha uma nota do consumo e a outra com ICMS e a outra sem ICMS. Com a diferença entre a medida e efetivamente faturado. Exatamente. Entendi. Grato aí pela ajuda. Acho que foi legal ter participado, né? Esclareceu bastante. A pergunta era essa, então já vou até abaixar a mão aqui, que já esclareceu aqui. Tem mais alguma dúvida? Não sei se eu tinha separado mais alguma. A Juliane tem, com certeza a Juliane tem lá. O Paulo Henrique está com a mão levantada ali também. Sim. Minha dúvida é sobre a obrigação acessória, SPED fiscal. Se no SPED fiscal, no momento que eu faço o ajuste a crédito, tem que formar o E113, número da nota fiscal de entrada? Não. Ele fala para fazer a referenciação. Como ele faz o ajuste, precisa fazer a referenciação. Precisa fazer a referenciação, isso mesmo. Minha pergunta é essa mesmo. Tá vendo ali, na aquisição, que você tem que informar, né? Que você faz ali o ajuste na apuração. Se precisa... Olha, é recomendado sim, viu? Porque ali você vai lastrear toda a operação, né? Você vai fazer o ajuste lá no E113 você coloca. Vou informar a nota fiscal que eu emiti de entrada de crédito, né? De CMS. Que eu não me creditei, na verdade, né? Isso Vou emitir nota fiscal sem crédito
e eu vou fazer um ajuste a crédito, eu informo ela 103 a nome da nota fiscal, isso, né? Exato, isso mesmo. É. E você referencia lá no ajuste a nota que foi emitida. Isso mesmo, 103. tá correto. Entendi, obrigado. Pessoal, eu vou falar mais algumas aqui. No artigo 15 da portaria, traz que somente a nota fiscal de entrada deve ser emitida no consumo final. Para as empresas que revendem o excedente de energia, qual a tratativa? Deve emitir a nota de entrada? Se tratando de consumo final, sim, você emite sua nota de entrada normalmente e o excedente você tem que emitir uma nota de saída, né? Via de regra, o mais comum é você fazer até para a própria comercializadora, e você emitiria essa nota fiscal de saída, sim. Mas a nota de entrada você emite normalmente, tá? Independente se você vai vender o excedente ou não, ou se você teve excedente ou não. Você também pode ter consumido tudo contratado. A nota fiscal de entrada tem que ser emitida da mesma forma. Tive excedente, vou vender, tem que fazer a nota de saída, né? Aí eu faço sobre o excedente mesmo. O Paulo também nos questionou em relação a precisa ser informado no registro do E113 do SPED, referenciando a nota fiscal que me creditei no registro E111? Sim, acho que foi a mesma dúvida, né? Isso, é importante sempre ter esse lastro, né? Fazer toda a descrição, exatamente. A gente sempre recomenda que tenha esse lastro, sim, sempre referencia a nota. Também a Nathalie, como funcionará para as empresas de terceiro setor que não têm inscrição estadual e nem emite a nota fiscal modelo 55? Então, daí depende, né? Tem que olhar em que operação que ela se enquadra. Se for a interestadual, né, já está executando, né, de uma forma sem observar a normativa, né? Então, é algo que tem que... A própria portaria ela já estabelece que antes mesmo de fazer a aquisição, o não contribuinte tem que efetuar o cadastro, né? Se inscrever aqui no Cadastro Contribuinte do Estado de São Paulo para efetuar, então, a aquisição e a emissão do documento fiscal. Né? E se não estiver fazendo essa operação em operações interestaduais, aí sim já está sujeito às penalidades, pode ser considerado como uma infração. Isso. Então, para a questão do não contribuinte, é sempre observar que operação está sendo feita. Se é uma operação interna apenas, uma compra interna, e não vai ter revenda, né, venda desse excedente, não precisa ter a inscrição estadual, não precisa emitir nota, não precisa fazer nada. Agora, se eu compro, né, adquiro de forma interestadual essa energia, ou então eu compro interno, mas vou vender, né, revender esse excedente, daí realmente precisa de forma obrigatória fazer a inscrição estadual, emitir a nota fiscal e recolher o DARI. De forma opcional, ela pode, né, optar pelo regime simplificado e não enviar a GIFD, ICMS e IPI. Mas tem que olhar qual operação que a empresa faz. Mas se eu comprar de outros estados, mas só para consumo, eu também tenho que ter a inscrição estadual, certo? Tem, isso. Isso, na verdade, já tem a previsão há muitos anos no regulamento do ICMS de São Paulo, artigo 10, já tem essa previsão há muito tempo da compra interestadual de ter inscrição estadual. O que mudou é só a questão de fazer a nota, né? Antes não precisava emitir a nota, agora precisa. Mas a empresa não contribuinte que comprar energia de outro estado, ela tem que fazer a inscrição estadual, já faz muitos anos, né? Que tem essa previsão. E a portaria só veio para regulamentar isso nas tratativas agora, né? Com a propriedade de fazer, então, a emissão do documento fiscal, né? Por parte do adquirente. Exato. Outra dúvida também em relação a não contribuinte, a Tamara, no caso de não contribuinte, onde há um CNPJ matriz e unidades filiais, há apenas a emissão de uma DARI pela matriz ou cada unidade é responsável pelo seu cadastro de contribuinte e emissão do DARI individual? Esse também é um ponto. Pergunta. É um ponto que bastante gente questionou, né? Então, assim, se todas as unidades realmente compram essa energia, precisa todas se inscrever no cadastro, né? Ter a sua inscrição estadual e todas precisam recolher a sua DARI, sim, tá? Agora, você precisa ver se todos os seus estabelecimentos fazem essa operação mesmo. Se todos fizerem, precisa, sim. E também só fica a questão do regime simplificado. Se um fizer a opção pelo regime simplificado, já valeria para todos.
Isso pensando em matriz e filial, tá, pessoal? A própria portaria ela prevê no artigo 15, né, que quando faz a inscrição da matriz, tem que também escrever todas as demais empresas estabelecidas e domiciliadas no estado de São Paulo. Então, realmente tem que se inscrever todas as empresas. Exato. Outra dúvida em relação, antes dessa alteração, o crédito do ICMS era feito com base no percentual do laudo na conta, que a empresa que faz a concessão dos cabos de energia, pois não havia o destaque do ICMS nas notas da ACL. Como as nossas aquisições de energia ACL são São Paulo, são internas, né? São Paulo, gostaria de saber se a tomada de crédito só deverá ser feita na nota de aquisição da ACL. Não sei se entendi muito bem, ela está falando do crédito. O crédito vai ser normal, se for em São Paulo vai vir um destaque, né, na nota de saída, e ela vai tomar o crédito normal via laudo. Acho que é isso, Ju, não sei se... Está um pouco baixo, né, não escutei. Ela vai tomar normal via porcentagem do laudo. A dúvida é em relação à questão de créditos, como ficaria, né, que tem as duas notas fiscais, então da distribuidora, possivelmente, e da própria questão de aquisição do Mercado Livre, né? Então, como ficaria o crédito nessa questão, né? Não. Então, a nota da distribuidora não vai ter mais o ICMS, então você não vai ter o crédito mais sobre ela. E a nota da comercializadora que vai ter o ICMS pensando na operação interna. Então, o crédito vai ser referente a essa nota da comercializadora, tá? Porque a outra não vai ter nem o ICMS, né? A questão justamente dessa portaria, essa alteração toda, foi a distribuidora deixar de ser obrigada, né, a destacar e pagar esse ICMS e passar para quem é responsável mesmo por a operação, que é o caso a comercializadora e o destinatário, né, o consumidor final. Isso, e o conceito do crédito ele não foi alterado, não foi modificado, né? Então, permanece a decisão normativa CAT 1 de 2001, né? Então, ligado totalmente ao laudo, né? Então, o percentual tem que ser realmente conforme está no laudo. Acho que é importante salientar que em relação ao crédito não teve alteração, tá? Todos os dispositivos de crédito não foram alterados, né? Tem essa portaria e tem o próprio artigo 1º da disposição transitória, que também não foi alterado. O que mudou foi em relação ao débito e a operacionalização mesmo, mas o crédito não teve alteração, tá? Também o Gabriel aqui mandou agora que ainda está em dúvida em relação ao montante no caso de uma operação interna. Qual montante terá o recolhimento do ICMS? A energia adquirida ou apenas a energia consumida? Na operação, ele falou interna, né? É isso, Ju? Porque na operação interna já vai vir o ICMS na nota, né? Já vai vir o destaque lá na nota e vai vir sobre o valor contratado. O preço já vai vir com o ICMS embutido por dentro, né? E ele vai tomar o crédito via laudo com base nessa nota que já vai vir com o ICMS, pensando na operação interna, tá? E na operação interna não precisa emitir nota fiscal, né? Só lembrando que é uma operação interna, né? Ela já vai vir com o ICMS. Isso mesmo. O pessoal também ainda está questionando a questão das duas notas fiscais, né? Se isso não vai duplicar o livro fiscal em relação à escrituração da nota fiscal da comercializadora e a emissão da nota fiscal de entrada. Realmente você vai ter essa duplicidade, mas é uma duplicidade prevista em lei, tá? Então não tem problema nenhum. E temos muitas operações mesmo que tem essa previsão. Então, para quem mexe com produtor rural também sabe disso, né? Tem previsões dessas emissões e tudo mais. E você não tem problema nenhum em escriturar as duas. Como eu falei, as duas não vai ensejar o crédito, né? Não tem problema nenhum. Só vai ter o valor contábil, outras e observações. Assim. Mas, realmente, você vai escriturar as duas e vai ficar com um valor. Mas você não vai ter nem base de cálculo e nem valor de crédito, né? Em nenhuma dessas notas. Mas toda vez que tiver previsão legal, você pode escriturar as duas sem problema nenhum, tá? Também destaco uma pergunta que eu recebi no particular em relação ao PIS e COFINS, não é tema aqui, né? Da live, a gente está tratando a mudança do ICMS, porém o crédito do PIS e COFINS, né, que é o questionamento, objeto de questionamento, aonde ele deveria estar, permanece na própria nota fiscal de aquisição da energia em si.
Então, esse procedimento não muda. Eu recebi essa pergunta também agora aqui no particular. Não muda. O PIS e o COFINS, ele tem o destaque normal na nota fiscal da comercializadora. Praticávamos isso antes da mudança do ICMS, né, do agente arrecadador do ICMS, e permanece a mesma coisa, tanto o destaque quanto o crédito. Exato. E também deve ser estruturada, né, a nota, né, FD, contribuições também, né, essa nota de entrada da comercializadora, né, no caso, ela deve ser escriturada em seja lembrando que o ICMS, ele não incide, né, sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, então continua da mesma forma que era antes. Exato, Perfeito. E aí também tem o questionamento aqui. Boa tarde. Por favor, na última conta do mês de maio, com vencimento no mês de junho, foi emitida pela distribuidora. Todas as distribuidoras terão uma comercializadora ou depende da cidade? Na realidade, aqui é mais um questionamento. Se todas as distribuidoras, elas têm uma comercializadora. Isso não é algo comum, né? Não é regra, não. Depende. E aí também a questão de depender de cidade. Aí não seria a cidade, sim o estado, né? O estado, a concessão, não é uma regra. Pessoal, ainda sobre a questão do crédito do ICMS, falando sobre uma operação estadual, compro de distribuidora dentro do estado de São Paulo e consumo aqui mesmo. Vai haver duas notas fiscais, né? Duas faturas, a nota da distribuidora e da comercializadora. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, Elisandra. A nota da distribuidora, ela vai vir, seria referente à cobrança do uso do sistema de distribuição, certo? Da TUSD, isso. Isso. E ali, no caso, o crédito do ICMS, ele pode ser tomado em cima também dessa cobrança por conta do uso do sistema de distribuição dela também, ou somente da energia em si? Bom, vamos chamar a especialista tributária, que é a Aline, né? Aline, no caso, o consumidor vai ter a nota da comercializadora com destaque do ICMS, da energia efetivamente consumida, e ele vai ter a cobrança da TUSD, que é a tarifa de uso... Encargos de conexão. Isso, dos encargos de distribuição na fatura da distribuidora. Ele pode tomar crédito disso? Exato. O que acontece? A legislação é totalmente omissa em relação a isso, tá? Se você procurar até resposta à consulta e tudo mais, ela é omissa. No nosso entendimento, se você for verificar pela questão da não cumulatividade, que é o princípio básico, né, do ICMS, ela poderia sim tomar crédito, e esse crédito também seria via laudo pela porcentagem que você tem, tá? Mas isso não está em legislação nenhuma, você não vai ver de forma clara, é um entendimento pelo conceito da não cumulatividade do ICMS. O que a empresa ela pode fazer, se for uma empresa principalmente mais conservadora, né? Ela pode abrir uma consulta formal direto na Cefaz para questionar sobre esse tema, tá? Mas o que a gente tem encontrado é que a grande maioria das empresas já tomam crédito e já tomavam esse crédito antes também, via laudo também, tá? O ICMS da conexão eles também tomavam crédito. Mas se você me pedir onde que está a base legal disso, realmente não tem, tá? É pelo princípio da não cumulatividade e entendimento. Se a empresa for um pouco mais conservadora, né, o valor também for muito relevante, acho que vale a pena fazer uma consulta formal na Cefaz. Entendi, tá ok. Obrigado, gente. Oi, cortou um pouco. Não, a gente não ouviu. Não, acredito que o Celso só agradeceu. Ok. Outra pergunta em relação também ao termo de adesão ao regime tributário simplificado, como fica no período do dia 14 de abril, né, o que é o fim da DVEC, até a adesão sobre as declarações e os impostos? Então, vamos lá. Pensando em regime tributário simplificado, a única pessoa, né, as únicas empresas que podem optar é o não contribuinte. Então, vamos pensar nesse não contribuinte.
começou a valer, né, a partir de 1º de abril, né, toda essa alteração começou em 1º de abril, e a partir de 1º de abril, se ele quisesse fazer opção pelo regime tributário, ele já deveria fazer, e a partir de maio, ele não precisaria enviar, né, na verdade, ele nunca ia precisar enviar GIFD. Mas vamos supor que ele não fez esse regime especial, tá? Chegou lá, ele não pediu em abril, não pediu até agora. Ele tem que entregar GIFD, sim, tá? Enquanto ele não fizer esse pedido, que sempre, como o Gustavo comentou, começa a valer no mês seguinte, ele tem que entregar GIFD. Em relação à inscrição estadual e à emissão de nota, isso já não tem a ver com regime especial, porque são coisas diferentes, né? Isso ele já tem que fazer mesmo, né? Não é opcional, é obrigatório para aquelas operações que eu detalhei, né? É interestadual e interna com revenda de excedente. E se não tiver feito, né? Pode ser que tenha algum tipo de penalidade, algum tipo de questionamento físico, né? Caso isso seja questionado. Exato. Oi, Aline, fui eu que fiz essa pergunta, inclusive, porque o nosso cliente ele está na dúvida se ele por ele não ser contribuinte, se ele realmente tinha que se inscrever como ter inscrição estadual para aderir ao termo de adesão, né, de regime simplificado. E por isso não foi feito até agora. Então, nesse período de transição de abril até agora, ele vai ter que declarar, então, a GIA. Isso, exatamente. Se ele realmente fez operação, né, interestadual, comprou interestadual e fez operação interna com revenda de excedente, vai ter que sim, fazer GI, fazer FD, ICMS, PI. Exatamente. Ele só não precisa fazer nada se ele não teve revenda e foi consumido internamente em São Paulo, é isso? Exato, isso. Daí ele não precisa ter inscrição estadual, não precisa emitir nota, não precisa mandar GIA, nem FD. Não precisa fazer nada. Absolutamente. Porque a dúvida deles era essa, o que eles iam ter que fazer durante o período de transição do termo de adesão e o fim da DVEC. Então, é só observar a operação dele. Se for essa interna sem revenda de excedente, ele não precisa fazer absolutamente nada. Se ele comprou de forma interestadual ou se ele comprou e vai revender, né, interna e com revenda, e não fez adesão até agora do regime tributário simplificado, nesse período ele tem que fazer a GIFDC. Tá, ok. A partir do momento que é aprovado o regime, daí ele não precisa mais. Como eu falei, a aprovação sempre vem no mês subsequente, né? Você faz, protocola e vale para o próximo mês. Então, se ele protocolar agora em junho, vai valer a partir de julho, e aí ele faz a declaração de abril a junho. Isso, exatamente. Perfeito, isso daí mesmo. Tá, muito obrigada. Nada, imagina. O William acabou de perguntar também. Perdão. Janaína falou alguma coisa? Aline, eu só queria tirar uma dúvida. Em relação ainda à escrituração dos documentos, eu realmente não posso me creditar do ICMS pela nota fiscal que eu emiti. Eu tenho que deixar ela escriturada sem o crédito e fazer o ajuste do crédito e do débito, é isso? Exatamente, Onde você pode encontrar isso, tá? Base legal. Ela não vai estar na portaria. Tem resposta à consulta direto da Cefaz, que ela cita como que deve ser feito esse crédito. E lá é bem claro que é via apuração, tá? Então, não é via nota fiscal, mas apuração. Se você ir nas perguntas frequentes da energia elétrica, né, no site da Cefaz mesmo, ele esclarece isso, tá? Então, não é via nota, é via apuração. Com relação ao débito, a própria portaria já estabelece isso. Isso, né? Em relação ao débito, a portaria estabelece. Mas como a gente citou, a portaria não fala nada de crédito. Onde que a gente viu isso sobre o crédito? Nas próprias perguntas frequentes da Cefaz, tá? Então, entra em perguntas frequentes da energia elétrica da Cefaz, que está escrito lá, que tem que ser via apuração. Sim. É que eu vi na portaria só referente ao débito, então eu estava considerando crédito pela nota. Entendi. Tem uma resposta à consulta, vou dar uma olhada. Isso, tem. Na verdade, não é que é uma resposta à consulta, é aquela resposta de perguntas frequentes, sabe? Sim. Elaborou especificamente para a portaria, né, Aline? Exatamente. Acho que a gente tem até um site aqui. Espera só um minutinho, acho que eu tenho até um site aqui. Tem caminho o link, né?
Aqui eu acho que depois a gente pode mandar também no próprio material de apoio, né? Então a gente coloca isso para todo mundo também. Mas para explicar aqui na Cefaz, né? Você vai em energia elétrica, tem aqui as perguntas frequentes. E daí tem as perguntas sobre notas, sobre a DVEC e sobre essa portaria que a gente está tratando hoje. Se você abrir aqui, ele tem uma lista de muitas operações, tá? E a operação do crédito, você lembra qual que é? Acho que é essa 4 aqui. Deixa eu só dar um zoom, que eu acho que fica mais fácil para ler. Aí, ó. Caso o consumidor tenha direito a crédito pela utilização da energia como insumo, né, em processo de industrialização, como escriturar o débito e crédito? Daí ele já fala, nessa hipótese, o valor do débito destacado na nota fiscal deve ser escriturado diretamente na apuração da FD, né, no registro de apuração. Então, ele já fala, é na apuração. E assim como o valor do crédito, que ele tenha direito, né, ele referencia essa nota emitida, mas aqui ele já deixa bem claro que é na apuração. Ele até fala, na escrituração o ICMS destacado deve ser lançado em outras, que foi o que a gente comentou, né? Não tem crédito, não tem débito, é tudo em outras. E quando tiver direito a crédito, está no registro de apuração. Tá? Entendi. Tá a certo. Base Obrigada. legal você pode pegar aqui direto. Tá bom, obrigada, viu? Depois a gente compartilha também, né? Acho que a Ju comentou, a gente compartilha com vocês, mas tem no próprio site da Cefaz, é bem interessante essa resposta aqui. Tá, obrigada. O William havia comentado, eu acredito, pessoal, que essa vai ser a última pergunta para a gente não se estender ainda muito mais, né? A gente já passou um pouquinho do horário, e aí o restante de perguntas fiquem à vontade para também nos contactar, né? E a gente responde todas via e-mail, né? Via contatos do mailing aqui da live. O William acaba de perguntar, boa tarde, a orientação para comercializadoras que realizam faturamentos para clientes de São Paulo e o cliente teve excedente de energia, seria emitir uma nota com o consumido do cliente, com o destaque do ICMS, e outra com o excedente sem o destaque do ICMS? Na verdade, não, né? Esse é o caso que a Elisandra comentou, né? Esse foi justamente o caso. Quando ele consome além do contrato, fatura-se 2 notas, né? Uma do montante contratado e a outra, a gestora dele vai ao mercado, vê a melhor alternativa, a melhor proposta e vem uma segunda nota, que pode ser de outra comercializadora, com esse excedente que ele consumiu. Esse era o caso, né, de um consumo além do contratado, né? Se eu entendi bem a pergunta? Entendo que sim. Foi isso, né? Uma demanda além da contratada? O cliente teve o excedente de energia elétrica, que seria emitir uma nota do consumido, e outra sem a... Não, acho que talvez seja venda. Eu acredito que ele não colocou aqui, porque senão não faria sentido a pergunta, né? Na questão de que eu acho que seria a venda. No caso que eu coloquei agora há pouco para vocês aí, entendeu? Da sobra, né? Eu entendi de outra forma a pergunta. No caso aí, ou a recompra pode ser feita dentro da própria nota, ou o consumidor pode revender o excedente. Exato, a preço de mercado. Isso. Não, perfeito. O Renato está aqui na live? Tô sim, voltei, caiu aqui, mas voltei de novo. Eu acredito que de perguntas nós abrangemos a maioria, né? Aí depois a gente finaliza e manda o material, então, com os resumos das perguntas. Acho que é isso, então. Acho que só agora agradecer bem a presença dos que estão com a gente, que eles também tiveram que sair antes, aí um pouquinho antes, até a gente ceder um pouquinho o prazo, mas foi importante para tentar esclarecer quase todas as dúvidas, né? Então, agradecer, a Conscamp está à disposição, compartilharemos esse material com vocês, né? Esperamos ter contribuído nessas quase 2 horas. Elisandra, volto a agradecer a sua gentileza da Migratio em nos ajudar nessa discussão, tá bom? Foi um prazer receber esse convite, continuamos à disposição
Aprendemos muito também e estamos sempre às ordens. Obrigado mais uma vez. Gente, um bom feriado para vocês aí. Gustavo, Aline, obrigado, viu? Juliana, obrigado pelo apoio também. Tem um detalhe, né, do que a Elisandra vai comentar. Sim. Né? Bem lembrado, Elisandra, por favor. Eu gostaria de mencionar que esse ano a Migratio completa 10 anos e nós teremos um evento com vagas limitadas, um evento fechado, com a participação e palestras de autoridades e profissionais das áreas de energia e gás. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail e o celular que está aí no slide para verificar ainda se restam vagas e comparecer, que vai ser muito interessante. Obrigado, Elisandra. Eu é que agradeço. Gente, então até a próxima. A gente vai mantendo contato através dos nossos próximos eventos. Mandaremos para vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.